O seminário sobre o Marco Civil da Internet foi o segundo de 6 encontros nacionais para tratar da legislação que vai regular o uso da rede mundial no Brasil. A iniciativa é da Comissão da Câmara Federal, que trata do Marco Civil e que é presidida pelo deputado paranaense João Arruda. O seminário abordou direitos dos usuários, relações de consumo, liberdade de expressão e crimes como difamação e invasão de privacidade, que tem gerado muita polêmica no noticiário nacional. Eu conversei com o advogado Omar Kaminski sobre a importância desse seminário. Ele preside o Instituto Brasileiro de Direito da Informática. A primeira questão mais importante que serviu, acho que de inspiração para essa iniciativa foi o decálogo do Comitê Gestor da Internet. São 10 princípios básicos que acabaram sendo incorporados então no texto de lei e foram levados como princípios fundamentais. Fora isso, a contribuição pública foram debatidos na internet, no e-Câmara, foi criada uma comunidade específica para isso, que evoluiu contribuições e acabou então se legitimando através da própria participação popular na internet e criando então uma lei civil em contraponto a uma lei penal, com o interesse justamente de agradar gregos e troianos, né? Me parece que na medida do possível está conseguindo. O problema é que se leva para a discussão do Marco Civil da Internet crimes e problemas que existem há milhares de anos, né? É relevante se discutir tanto isso, se deixar outras questões mais inerentes efetivamente à internet de fora? A questão dos crimes é um braço e a questão civil é outro. Então teríamos punição em uma esfera e a indenização, né, a punição pecuniária, onde dói no bolso, em outra, né? Então elas acabam se misturando, sim. Em alguns casos, será que se resolve apenas com indenização? Será que precisa cadeia? Então, a gente não chegou ainda a esse nível de maturidade para definir, fora os crimes que já existem, quais são os novos crimes. Subtrair uma informação, em que situação, como se pode rastrear isso. Tem os dados, devem ser guardados, como está se discutindo no Marco Civil e também no âmbito penal. Por quanto tempo? O que deve ser guardado? Isso é violação da privacidade? Isso é liberdade de expressão? Eu acho que a gente está rediscutindo muitas coisas. É um upgrade na nossa legislação, né? Não é apenas um patch. Então a gente está indo um pouquinho mais adiante, só que a gente, claro, numa discussão desse tamanho, a gente tem muito mimimi, que a gente chama, né? O pessoal aproveita para reclamar, contar seus casos, utilizar exemplos por que passou, né? Buscar uma resposta para o poder público, a gente sabe, amorosa, não é imediata, não é satisfatória em muitos casos, então tem muita coisa a equalizar. Esse é apenas o primeiro passo, né? Ou um dos primeiros. Você citou até o Código Penal como exemplo e outras legislações que duram até hoje, mas que foram elaboradas há 40, 50 anos atrás. E dizia que o importante de se discutir o Marco Civil da Internet é pensar nisso, não discutir o momento e tentar se vislumbrar o que pode acontecer no futuro, porque essa discussão é que vai servir de base para julgar casos lá na frente. Nesse sentido, o que é importante realmente se pontuar e se deixar muito claro e muito bem marcado na discussão de agora? Valores. A gente tem que ter valores que se prolonguem no tempo. Ou não vamos criar crimes ou princípios ou normas ou tendências hoje que podem ser ultrapassados pela própria tecnologia daqui a 5 anos. Risco de obsolescência. Então, quanto mais atemporal for a lei, então a gente tem que consolidar alguns princípios. Por isso a gente fala que é uma Constituição da Internet, porque ela faz algumas adaptações a respeito do que já consta na Constituição e nas leis, e acaba, vamos dizer assim, ampliando um pouco mais isso, né? Seria uma modernização, vamos dizer assim. Agora, o Código Penal é realmente algo mais complicado, é a última instância, né, da punição, que seria a privação da liberdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado se violação direitoral, por exemplo, cópia de filmes, pode gerar cadeia ou não. Se há interesse de se perseguir pessoas que fazem isso em âmbito doméstico ou apenas em âmbito comercial. Se liberdade de expressão, se há injúria, se eu xingo alguém, talvez no calor de um momento, isso é propagado de forma exponencial na internet, se gera cadeia, se é suficiente a indenização, quanto é essa indenização? Então, qual que é a resposta social, a resposta jurídica que a gente tem para esses crimes? Porque ficou um vazio, ficou a impressão que já se fala há mais de 10 anos que a internet é uma terra sem lei, que, enfim, pode-se fazer tudo, não existe resposta. Então, há essa necessidade. Tem muitos atores aí
brincadeira, vamos dizer assim, que a internet deixou de ser um parque de diversão faz tempo, né? Mas há muitos atores que realmente cobram uma postura mais séria, porque afeta diretamente os negócios dele. Então a gente tem que ter, fazer esse sopesamento para ver, de um modo, a liberdade deve ser protegida e deve ser preservada, mas outros interesses, como a preservação da propriedade intelectual, para quem trabalha diretamente com isso, também é importante, não deve ser ignorado, porque a pirataria perdeu o controle. Um outro ponto que talvez seja interessante se discutir e se até enxergar nessa questão é que se cria uma legislação nacional para um ambiente que ele é internacional, ele é global, né? Ou seja, o que você faz aqui, o que produz aqui, atinge o mundo inteiro e da mesma maneira pode ser explorado, até desvirtuado pelo mundo inteiro, né? Muito bem colocado, Gilberto. Essa questão diz respeito a leis locais, né? A aplicação da lei no tempo. Então, se acontece um crime em outro local, se está hospedado esse material em outro país, de fato, muitas vezes se esquece desse detalhe, que não é só um detalhe, é uma questão muito importante. Para isso servem as convenções e os tratados internacionais, que devem ser, na medida do possível, uniformes na maior parte dos países que assinam isso, para que haja um cumprimento, então, ou uma resposta de ofícios, de determinações, de forma igual. Isso aconteceu, um bom exemplo é a Convenção de Budapeste de 2001, para o qual deve ter mais ou menos uns 15 signatários, boa parte da comunidade europeia, Estados Unidos, Japão e mais alguns países, na América do Sul, me parece que só a Argentina por enquanto. E no rastro do PL 8499, o projeto de lei Azeredo, a intenção é que o Brasil se tornasse signatário, mesmo não ter sido convidado. Então, iríamos nos convidar a fazer parte disso, para que então houvesse essa possibilidade de punição se tivesse uma situação fora dos nossos domínios acontecendo, né? Me parece, inclusive, no Ministério das Relações Exteriores não há esse interesse, porque muito se puxa para a adoção dessa Convenção de Budapeste no combate justamente à violação dos direitos autorais. Então, acho que essa questão não é tão importante a ponto de tal mobilização. Existem, talvez, até o terrorismo, embora haja um alarmismo também quanto a isso, me parece que justifique, talvez, mais, e até mesmo essa Convenção de Budapeste acabou nascendo quase que como resultado da derrubada dos prédios lá nos Estados Unidos. Então, foi um ambiente muito ruim, foi uma energia muito ruim que acabou consolidando essa lei. Então, talvez seja a hora de outra, né? Para a gente encerrar, você hoje é uma referência até nacional, né, nessa questão do direito ligado à informática, ligado à internet. Mas como atuar nesse campo com tão poucas leis e com tão poucas, digamos assim, regulamentações a respeito do próprio setor? A gente tem que ser realista. Em alguns casos merecem ou precisa de judiciário, outros não. Apenas um aconselhamento, uma orientação, senão a gente acaba criando uma expectativa no cliente que não vai poder ser atendido. No caso da Dickmann, por exemplo, seria totalmente irresponsável dizer que vai conseguir tirar esse material do ar, que é muito difícil, ele já se perdeu, ele já se propagou e agora só resta correr atrás do prejuízo. Então a gente tem que ter muito pé no chão, tem que saber o que pode ser aplicado ou não, sabe que vai ter que convencer os juízes em alguns casos que não são afeitos à tecnologia e sabe que em função dessa não afeição à tecnologia, essas dificuldades de se aplicar lei pré-existente, a gente vai ter algumas dificuldades, né? Então, digamos que não é um mar de rosas, né? Mas para quem gosta de tecnologia é um desafio a cada dia, isso em si já é enriquecedor.